orar juntos para preparar o coração para a semeadura da palavra. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Muito bom. Mateus pode continuar para a gente no teclado? Queridos filhos e filhas da igreja, existe uma pergunta que talvez nunca tenha sido tão atual quanto nos nossos tempos, nos nossos dias de hoje. E a pergunta é: por que estamos tão cansados? Tenho reparado muito isso nas pessoas, né? E às vezes em mim também. Por que estamos tão cansados? Nunca tivemos tantos aparelhos que nos ajudam a economizar o nosso tempo. Inventaram a máquina de lavar, facilita um pouco, né? O que mais? Para encurtar as distâncias, nós temos aviões, né, que fazem a gente cruzar o oceano. Antigamente eram meses, né? Os nossos ancestrais ficavam nos navios por meses em alto mar até chegar aqui no Novo Mundo, na América. Hoje, em horas, a gente cruza continentes, né? Nunca tivemos tantos recursos tecnológicos. A gente pode conversar ao vivo com uma pessoa, vendo ela inclusive por chamada de vídeo, né? Seja pelo Zap, pelo FaceTime. Nunca tivemos também tantos cursos ensinando a gente a como ser mais produtivo. E ao mesmo tempo, nunca se teve notícia de uma geração tão cansada e abatida como a nossa. Há pessoas que dormem 8 horas. Vocês sabem que a medicina nos ensina que a gente deve dormir para ser saudável de 7 a 8 horas por dia. Se mais, você acorda mais cansado do que quando deitou. E se menos, você vai perdendo a capacidade de memorização. O seu cérebro vai perdendo a capacidade de guardar dados, né? De armazenar na sua memória. A gente vai perdendo a capacidade cerebral, né? De sinapses neuronais. Você dorme menos que isso. Mas parece que as pessoas dormem 8 horas e continuam exaustas. Dormem, mas não descansam. Há ainda aqueles que tiram férias e voltam obrigados das férias. Casais que conseguem voltar brigados das férias, né? Ou a família volta brigada da praia e voltam mais cansados do que quando foram. Não obstante tudo isso, é curioso perceber em nossos jovens, Padre Paulo Ricardo sempre fala isso e é verdade, nos nossos jovens um desânimo que é uma coisa fora do normal, né? Tem jovens parecendo que têm 80 anos de idade, não é verdade? Um desânimo que não é capaz de lavar um prato que come, não lava a louça, não é verdade? Está morrendo de fome, não vai na padaria que é na esquina para comprar pão. É a morte em pessoa. Um desânimo total. Quando deveria estar no ápice, no apogeu da vida, né? Na energia. E por outro lado, há pessoas de 80 anos com espírito de quem tem 25. Interessante isso, não é verdade? Velhinhos tão dispostos, né? Tem alguns que até exageram. Essa semana vi uma velhinha de 95 anos que vai ser expulsa do asilo por dar muita festa. Parece bobagem, mas é notícia. Ela está avacalhando a coisa, né? O que está acontecendo, será, com a gente, né? É uma coisa para se pensar, né? Essa semana o Cabo Verde deu um show na Copa do Mundo, né? Primeiro, por ser por muitos um país desconhecido, fica num arquipélago a 600 quilômetros de distância em alto mar do continente africano,
embora faça parte da África, um país pobre economicamente falando, de poucos recursos, né? Mas que tem um goleiro chamado Vozinha. E por que ele chama Vozinha? Porque os pais se matavam de trabalhar e ele foi criado pela vozinha dele. Inclusive, todas as vezes que ele ia treinar, ele falava, tem que chegar lá que a vozinha está esperando, né? E aí ficou, claro que você consegue, os amigos da onça, né, dão um apelido na gente, né? Lá vem o Vozinha, né, por causa disso. Mas ele não ficou bravo não, ele achou uma homenagem para a avó dele. Um cara que começa a carreira de futebol com 25 anos de idade, que é quando todo mundo está parando praticamente. Com 25, alguém que vai entrar no mundo do futebol fala, é tarde demais. Ele começa quando todos terminam, né? Dá um espetáculo de defesa numa Copa do Mundo, enfrentando favoritos, com 40 anos de idade. São pequenas coisas, e Deus nos falando através dos acontecimentos, que caso você não saiba, o Espírito nos fala através da Bíblia e dos acontecimentos, né? Nos dizendo que a juventude e a disposição de alma estão muito mais ligadas à nossa alma e ao nosso espírito jovem do que a idade que nós temos. Nós podemos ter uma idade biológica que não corresponde à vida espiritual que a gente leva, porque existe um cansaço que não está no corpo, existe um cansaço que mora na alma. E aí eu comecei com uma pergunta: por que estamos tão cansados? E a resposta: porque estamos vivendo do jeito errado. E a liturgia de hoje nos dá a receita e o diagnóstico do porquê estamos cansados. São Paulo apóstolo, na segunda leitura de hoje, ele vai nos dizer de maneira magistral que existem duas maneiras de se viver. Apenas duas, gente. Maneira A, maneira B. Maneira 1, maneira 2. Existem dois modos de você viver a sua vida nessa terra. E quais são? Primeiro, segundo a carne. Segundo, letra B, segundo o Espírito. Dois modos de viver. Segundo a carne e segundo o Espírito. Eu quero que vocês decorem isso. Por isso, de maneira didática e pedagógica, eu vou lhes perguntar muitas vezes isso. Quais são os dois modos de se viver nessa terra? Segundo a carne. Segundo o Espírito. Podem fazer o favor de todos dizermos? Segundo a carne, segundo o Espírito. Muito bom. Eu vou perguntar de novo, então você guarda aí. Quando ouvimos a palavra carne, o que vem à nossa mente imediatamente? Sexualidade, né? Pornografia, tá? Também. Mas isso aí é consequência. Não é ainda o pior. Pasmem os senhores. São Paulo, quando fala carne no original, no grego sarkis, ele está falando de algo muito mais profundo. Carne para São Paulo significa viver como se Deus não existisse. Aí você fala assim, então esse não é um problema meu. Vou na missa, creio em Deus, rezo e creio em Deus Pai. Não, também não é isso. Esse viver como se Deus não existisse não é só a consciência ou a crença, Deus não existe, é pior. Viver como se Deus não existisse aqui significa quando você vive confiando apenas na sua capacidade, quando você vive apenas confiando apenas nos seus métodos, quando você vive apenas confiando nas suas próprias forças, em outras palavras, como se tudo dependesse única e exclusivamente de você. Viver segundo a carne é a vida daquela pessoa que acredita que ela precisa controlar tudo e todos. É aquela pessoa que acha que pode prever tudo, que ela consegue resolver todas as paradas, que ela carrega tudo sozinha. E o resultado disso, inevitavelmente, é o cansaço. Quantas vezes atendendo as pessoas, são dezenas que nós atendemos aqui semanalmente, aliás, centenas, né, que nos procuram. Uma das coisas que a gente mais percebe nas pessoas é um cansaço, sabe por quê? Porque você está carregando tudo sozinho. E aqui eu quero tirar o meu chapéu para as mulheres. Por quê? Porque quantas vezes vocês mulheres carregam a casa inteira sozinhas? Carregam os BOs, carregam os dramas, as louças, as roupas lavadas, as roupas que tem que passar, a casa limpa, se matam. Acho que uma das coisas, imagino eu sendo homem,
que mais deve talhar o coração de uma mulher é quando alguém pergunta: seu marido trabalha em quê? Ah, meu marido trabalha na empresa X. E você? E ela responde: ah, eu sou do lar. Ah, então você não faz nada. Os maridos têm horário comercial. Quando chegam em casa, geralmente descansam. E mulher trabalha quanto? 24 horas. Porque se der um BO e alguém vomitar 3 da madrugada, quem limpa? Geralmente não é o marido. Porque as mulheres acabam carregando tudo sozinhas. E por isso as mulheres tendem a estar mais cansadas que nós homens. Porque às vezes a gente não para olhar isso, né? Que bom seria se vocês dividissem os fardos. É gostoso ouvir que Jesus quer nos dar um fardo leve, né? Mas a gente também precisa começar a aliviar o fardo dos outros. E os filhos também, né? Colaborar em alguma coisa. Nem que seja lavando a louça, se é muito pequeno, enxugando a louça. Vivem como patrões e fazem da mãe escrava Isaura. Os que têm mais de 60 anos, 50, conhecem a escrava Isaura. A geração nova não sabe o que eu estou falando. Não tem problema. São acostumados com farmar aura, divo babilônico, né? Por aí vai. Tá bom, não tem problema. Mas os mais velhos entenderam. Quantas e quantas vezes nossas mulheres carregam os fardos sozinhas, porque nós não aprendemos a dividir nem mesmo as tarefas de casa. Nem o básico a gente faz. E a gente se torna, em vez de aliviar o fardo, a gente torna um peso para o outro. É gostoso ouvir falar que Jesus quer tirar as nossas cangalhas, que Jesus quer tirar os nossos pesos. Mas quantas vezes, queridos, nós somos egoístas e cruéis porque aumentamos o peso na vida dos outros também. Tem uma figurinha de internet, um meme, que eu achei muito bonito, da Mulher Maravilha. Não sei se vocês viram. É o desenho da Mulher Maravilha, sentada no sofá, vestida de Mulher Maravilha, mas com uma compressa aqui na testa e com um termômetro na boca. Ela está gripada e acabada. Aí colocaram assim embaixo: você continua sendo a Mulher Maravilha, ainda que hoje você não esteja no seu melhor dia. Quem foi que disse que nós precisamos ser fortes o tempo todo? E aqui agora vem os homens. Quantas vezes os homens se fingem de fortões, né? Homem não chora, tem que aguentar tudo. Quem mais morre de infarte? Homem ou mulher? Homem. Por quê? Porque guarda tudo e não pede ajuda. Você não precisa ser uma rocha inabalável o tempo todo. Você também tem o direito de se sentir cansado. Quantas vezes a gente segura a família durante anos a fio e chega um dia que a gente também fica depressivo, que a gente também não está com muita força. E eu te digo, naquele dia que você não está com muita força, naquele dia que você não está animado nem sequer para rezar, eu te digo, Deus te compreende e não te julga. Deus te acolhe, Deus te abraça, porque você não é Deus. E justamente porque nós não somos Deus, ainda bem, né? Deixa Deus ser Deus, que a gente não é incapaz, que nós temos o direito de alguns dias nós também estarmos cansados e não estarmos na nossa melhor performance. Quantas pessoas vivem assim, gente? Tem que se aparecer forte o tempo todo, resolver tudo o tempo todo. Não. Hoje o Senhor nos dá o direito de experimentar o cansaço humano e deixar que Ele alivie os nossos fardos. Mas também tem aqueles que estão pesados, com a mochila da vida pesada, porque carregam o peso da culpa, porque carregam o peso da ansiedade. E aqui abro um parêntese que nem abri ontem na missa das 6 da tarde, né? Porque o Espírito Santo vai, a gente prepara a homilia, mas o Espírito Santo vai aqui no meu ponto, né? Quando as pessoas entram no confessionário, é uma coisa interessante isso. Você que tem vergonha e medo de se confessar, para você principalmente, elas chegam com um semblante, muitas vezes de cansaço, de dor, algumas de desespero. Uma é a pessoa que entra, que passa pela porta. Outra é a pessoa que sai. Totalmente diferente, porque ela chegou com o peso da culpa. Ela chegou com uma pedra nos ombros, ela deixou a pedra nos pés do padre. E quando ela sai, o semblante é outro. Olha, eu não estou exagerando. A impressão que eu tenho muitas vezes quando alguém se confessa, e se confessou mesmo arrependido, arrependida, é que a pessoa entrou com os 90 anos e saiu na casa dos 30. Porque confessar a nossa culpa e tirar o peso que a gente carrega nos rejuvenesce.
Alguns carregam o peso da culpa, outros o peso da ansiedade e alguns carregam o peso das expectativas. O que eu quero dizer com isso? Expectativa dos outros, né? Você tem que fazer isso, você tem que dar o seu melhor. Que isso? Levanta a poeira, sacode, dá a volta por cima. É isso. Quantas vezes os filhos também sofrem porque tem que corresponder a todo tempo à expectativa dos seus pais frustrados. O peso da necessidade de provar continuamente que eu tenho valor, que eu sou forte, que eu sou capaz. Ou seja, aquele peso da validação externa, da necessidade que o outro me aprove. Vivemos numa sociedade cruel que exige de nós o tempo todo desempenho, performance, produtividade, meta, sucesso, reconhecimento. Nós somos treinados para parecer fortes, mesmo que muitas vezes estejamos, na verdade, desmoronando do lado de dentro. Um dos grandes cansaços da nossa época nasce justamente dessa ilusão de que precisamos controlar tudo, de que somos responsáveis por tudo e de que não podemos nunca, jamais demonstrar fraqueza. Entenderam bem? A primeira leitura nos apresenta um rei completamente diferente daquele estereótipo de rei que o mundo sempre nos ensinou e que o mundo espera. Se nós fôssemos escolher um rei, provavelmente o imaginaríamos montado num cavalo de guerra, cercado preferencialmente por um grande exército, exibindo força, poder. Deus, porém, na primeira leitura faz exatamente o contrário. O profeta Zacarias anuncia um rei humilde, manso, montado no quê? Jumentinho. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas cavalo é um animal de guerra, de batalha. Mas jumento é um animal de carga. Que imagem curiosa! Um rei entrando não sobre um cavalo de batalha, mas sobre um simples animal de carga, para nos dizer que Deus não conquista pela violência, mas que Deus conquista pela mansidão. Que o reino de Deus não se impõe pela força, mas transforma os corações e a sociedade pelo amor. E é aí que nós chegamos ao ápice, o Evangelho, onde Jesus revela o segredo desse novo modo de viver. E agora vem a minha pergunta. Esse novo modo de viver, quais são os dois modos de viver aqui na terra? Segundo a carne. Segundo o Espírito. Vocês podem repetir mais uma vez? Segundo a carne, segundo o Espírito. Jesus nos ensina esse novo modo de viver, depois de louvar ao Pai, porque Ele revela seu mistério, os seus mistérios aos pequeninos e não aos grandes. Ele faz um dos convites mais bonitos de toda a Sagrada Escritura. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. E essa última frase a gente tem que falar junto, vamos. E eu vos darei descanso, toda a igreja. E eu vos darei descanso. Percebam um detalhe muito bonito. Jesus não diz assim: venham a mim para aprender uma técnica de relaxamento. Não. Jesus tampouco diz: vinde a mim e eu vou apresentar alguém. Não, também. Ele também não diz: vinde a mim e vou ensinar um método de descanso. Não. Ele diz simplesmente: vinde a mim e ponto. E por que ele faz isso? Porque o descanso não é um lugar. O descanso é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Mas aqui você precisa entender uma coisa. Cristo não promete uma vida sem cruzes. Ele não diz que eliminará todos os problemas. Veja, vinde a mim e todos os seus problemas desaparecerão. Não. Tem uma seita por aí que se diz cristã e se chama de igreja, e não vou falar o nome por respeito. Mas o slogan desta seita diz assim: pare de sofrer. Como se o sofrimento fosse evitável nessa terra. Não é.
Cristo não diz: vinde a mim e eliminarei todas as suas preocupações e todas as suas dificuldades. Não, não, não. Mas o que ele promete é algo muito mais lindo, muito maior. Ele fala assim: vinde a mim e você vai ter um companheiro de caminhada. Vinde a mim. A cruz vai continuar existindo, mas ela vai deixar de te esmagar, porque você vai carregar essa cruz comigo. Nós seremos companheiros de caminhada. Entendeu a diferença? Sabe, gente, um católico maduro, e quanto antes aprender isso melhor, a criançada aqui, quanto antes aprender melhor, um católico maduro tem que aprender o seguinte, presta atenção. A cruz nesta terra não é facultativa, não é opcional. A cruz virá para aqueles que vão à igreja e para aqueles que não vão. A cruz virá para os crentes e a cruz virá para os ateus. Então qual a diferença? A diferença é que quem não crê em Deus, quem não tem religião, vai carregar a cruz sozinho e vai ser esmagado por ela. Ao passo que aquele que tem fé, que tem espiritualidade, que congrega na Santa Igreja, que vai à missa, ele também vai encontrar a cruz, mas com Jesus. Confirmação. Quem dormiu, acorda. Com Jesus. E quando você encontra a cruz com Jesus, ela perde o poder de te tombar, porque ele passa a carregar a cruz com você. Você entendeu a diferença, filho e filha? A cruz virá, mas saber que ele vai carregar a cruz comigo faz com que eu entenda que ela perde o poder de me esmagar. Ela me dá o poder de ressuscitar. Essa é a diferença. Santo Agostinho dizia uma coisa muito bonita. Ele falava assim, sobre os pesos da vida. Presta atenção que essa é boa. Sobre os pesos da vida, presta atenção. Ele dizia: até as asas de um pássaro têm peso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Já parou para pensar? Santo Agostinho é fogo, né? Lá no século V, há 1500 anos atrás, as asas de um pássaro têm peso. E se a gente perguntar quanto pesam as asas de um pássaro, a resposta é: pesam exatamente o necessário para fazê-lo voar. Porque sem elas, certamente o pássaro seria mais leve, mas jamais sairia do chão. Que fantástico! Você está entendendo agora o que Jesus quer dizer? Pega o meu fardo, viu? Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porque o jugo do mundo, o jugo da carne, o jugo do diabo é pesado demais. Ele está dizendo: pega o meu. Porque pesa, mas é justamente esse fardo que nos faz voar. Caso alguém não tenha entendido, essas asas que pesam no pássaro, mas que o fazem voar, são o Evangelho. E explico melhor. Amar exige esforço. Se apaixonar, não. Mas amar dá trabalho, hein? Amar dá trabalho. Para você parar com uma pessoa que você ama por anos, olha, não é fácil. Amar dá trabalho. Amar é levar para o hospital. Não é isso? Amar é ficar lá dias em claro, posando com a pessoa lá no leito, né? Amar é acordar 3 da madrugada cansado, porque o Juninho está com febre. Isso é amar. Agora um tempo do inverno, então, quem tem bebê, eu tenho dó de vocês, como sofrem. Mas isso é amar. Perdoar custa, ainda mais quando a pessoa insiste no erro 70 vezes 7. Ser fiel no seu casamento, campeão, exige renúncia. Aqui os homens presentes, por mais que você ame a sua mulher, se você não tomar cuidado e não se vigiar, não vigiar seu olho, sua vista, não guardar sua vista, você olha uma mulher bonita que passa. Não significa que você quer ela como sua esposa, mas você é tentado a olhar para ela. Os casados são tentados a olhar. Ser fiel dá trabalho, mas traz paz. Quer um outro exemplo? Rezar diariamente.
Uma das coisas quando a pessoa vem confessar comigo, depois que ela confessa, a última pergunta que eu faço é a única, na verdade. Qual é a pergunta que eu faço? Quem confessa sabe. A pergunta é: está conseguindo rezar todo dia? Padre, mais ou menos. Aí eu digo: então vamos esforçar? Vamos, então eu te perdoo. Porque rezar todo dia não é fácil, não. Existe disciplina, existe sacrifício. Mas perceba, isso eu quero que você entenda, tudo isso que eu estou falando tem peso. Tem. Mas é justamente o peso que faz esse pássaro que somos nós voar. O jugo de Cristo não nos prende ao chão, é Ele que nos dá asas. É lindo, né? E agora eu quero terminar. Quero terminar com duas coisinhas breves. A primeira: você não precisa ser forte o tempo todo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem gente que exige de nós alegria e sorriso o tempo todo, né? A gente não pode ficar um pouco em silêncio, né? Um pouco contemplativo, até um pouco meio borocochô. Que é isso? Alegria, vamos! Como se a vida fosse um circo. Não, a vida não é uma comédia. Ela também é, mas também tem tragédia, né? Também. Tem dias que a gente deve se dar o direito de estar sendo simplesmente o que somos, isto é, seres humanos. E a segunda: já preguei aqui isso muitas vezes, mas vou morrer dizendo: qual é a frase mais corajosa que alguém pode dizer nessa vida? E eu te respondo: a frase mais corajosa é: me ajuda. O orgulhoso, autossuficiente, não é capaz, porque ele vive segundo a carne, como se Deus não existisse. E às vezes tem católico que vive como se Deus não existisse. Por quê? Não coloca seus problemas, suas preocupações nas mãos do Senhor. E quer resolver tudo do jeito humano, segundo a carne e não segundo o Espírito. Me ajuda. Um orgulhoso é capaz de qualquer coisa, menos de dizer, me ajuda. Ele segura a bronca, segura o reggae, guarda tudo para si. E adoece e morre mais cedo, porque não tem a humildade de dizer que precisa dividir o fardo com Deus e com os irmãos. Ontem eu dei um pequeno testemunho meu e dou aqui para vocês. Eu gosto de partilhar as minhas coisas com vocês, porque a gente aprende um com o outro, né? Me lembro, ontem uma coroinha perguntou para mim: quantos anos o senhor fez de padre? Eu respondi: graças a Deus, 18 anos. Falei: agora atingi a maioridade. Já posso tirar carta, né? 18 anos. Nesses 18 anos, houve momentos em que eu perdi minhas forças. Em que a tristeza tomou conta do meu coração. Em que eu não tinha ânimo de sair da minha casa. Por problemas pessoais, problemas familiares, perdas, né? E às vezes as pessoas esquecem esse lado do padre, né? Fui procurar ajuda terapêutica, que me fez muito bem. Fiz vários meses de ajuda terapêutica, né? Isso há alguns anos atrás. E no dia que ficou mais difícil manter meu sacerdócio, eu peguei o telefone, liguei para um padre e falei para ele: padre, tudo bem, Vaguinho? Não, não está tudo bem. Que a gente tem essa mania: tudo bem, tudo ótimo. Nem sempre está. E disse: não, não está tudo bem. O que foi? Falei: me ajuda. Ele disse: vem aqui. Parou o que estava fazendo. Fui na casa dele, era noite, né? Ele cansado que estava, parou tudo que estava fazendo. E quando eu cheguei lá, ele simplesmente fez um chá para mim. Um chá de maçã, né? Eu falei: eu com um BO aqui, ele vai me servir chá, mas tudo bem. Sentei, tomamos um chá, contei aquilo que me incomodava, né? Tivemos uma conversa leve. Mas depois que a conversa terminou, eu fiz uma das experiências que me tornou mais maduro diante da vida. Por quê? Quando a conversa terminou, os meus problemas não tinham desaparecido. Mas eu já me sentia muito melhor do que quando cheguei. Porque a vida, gente, é um fardo pesado, mas que tem duas alças. Porque foi feita para ser carregada a dois. Nunca sozinho. Entende? É sobre isso. E termino com uma história muito bonita, que nesses 17 anos aqui com vocês,
Eu nunca contei, é a primeira vez que vou contar. E eu acho muito bonita e acho que vai nos ajudar. Um pai chegou em casa trazendo um presente para a esposa. Era aniversário dela. A casa tinha 2 andares. E na sala, no lado de baixo, estava sua filha, vendo o pai chegar aquele embrulho bonito. E ela não podia andar e se locomovia somente em uma cadeira de rodas. O pai mostrou o presente e disse: olha o que o pai trouxe para a mamãe. A menina sorriu e respondeu: pai, deixa que eu entrego, eu vou levar. O pai olhou para ela, sorriu de volta e perguntou: mas minha filha, como assim você vai entregar o presente para a mamãe? O quarto da mamãe fica lá em cima. Lembra? Ela ficava numa cadeira de rodas. E a menina respondeu com aquela simplicidade das crianças: ué, pai, nos seus braços, claro, mas sou eu que vou levar. Percebam a beleza dessa resposta. O presente continuava nas mãos da menina. A escada continuava existindo. O segundo andar continuava lá. Percebam que o problema não desapareceu. O que mudou foi quem faria a subida com ela. É exatamente isso que Jesus nos propõe nesse domingo. Ele não promete retirar todas as escadas da nossa vida, nem remover o segundo andar. Não promete eliminar todas as cruzes, problemas ou preocupações, mas Ele promete algo muito mais lindo, muito mais sublime, muito maior. Ele diz: vinde a mim. Em outras palavras, Jesus, que não remove o segundo andar, nem a escada, está dizendo para mim e para você: deixa que eu te carregue. A diferença, agora eu posso terminar com a resposta, que é a pergunta que eu fiz no início. A diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito está aí. A carne insiste em dizer em nós: deixa que eu dou conta sozinho, eu sou forte. Forte nada. Mas o Espírito que mora em nós responde e reza em nós: Senhor, sozinho eu não consigo. Leva-me nos teus braços. O descanso que Jesus promete hoje não é o descanso de quem já chegou ao alto da escada ou no segundo andar, mas é o descanso de quem descobriu que não precisa subir as escadas dessa vida sozinho. O Pai te leva, Jesus te leva, e aí você consegue. Sozinho não dá. Com Ele a gente consegue. Amém?